Olá, estamos em mais um episódio do nosso podcast Pele e Íntima, com a doutora Ana e a doutora Carol. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que eu acho que abrange tanto adolescente como idade adulta, né? E é um dos temas que acho que mais relacionam aí ginecologia e dermatologia, que é sobre acne, a tão temida espinha. O boom hormonal, né, Carol? E assim, qual que é o principal hormônio envolvido? Essa é a testosterona, né? A mulher não produz só estrogênio, progesterona, a gente produz também a testo. E na menina adolescente começa a produzir, fazer essa produção. É um organismo que não está acostumado com o hormônio androgênico. E aí, com a menarca, né, com o aparecimento da menstruação, vem o boom hormonal e acaba tendo um grande rush de espinhas. Aumenta a oleosidade da pele, pode aumentar a quantidade de pelos, pode ter a queda do cabelo, né? E esse aumento da oleosidade, né, é o que vai tampando os poros e provocando os cravos, que são os comedões, e as pápulas inflamatórias, que são as espinhas. A dermatologia, aí, nesse caso da adolescência, a acne, a gente divide ela em 4 graus, né, de 1 a 4. Sendo as mais brandas as acnes comedonianas, que são aquelas que só tem os cravinhos, tanto os cravinhos pretos como os cravinhos brancos. E a acne a partir do grau 3, que é a acne ativa, que é quando já tem essas pápulas inflamatórias. E aí já são mais difíceis de tratar e requer aí a intervenção, às vezes, da especialidade da Carol e de alguns outros tratamentos que não sejam só os tópicos. Carol, e aí assim, quando é adolescente menina, né, que me procura para tratar acne, eu sempre falo que o primeiro diagnóstico a ser excluído, né, é o de ovário policístico, porque é um dos sintomas, e acaba encaminhando para a ginecologista para fazer a entrada do anticoncepcional. Tá certo isso? Hoje em dia a gente tem uma visão diferente aí da síndrome de ovário policístico, que acaba sendo uma síndrome metabólica, que tem alteração com resistência insulínica, acaba fazendo um favorecimento de produção de hormônios androgênicos, como a testosterona, e essa via hoje em dia não se faz mais tratamento com anticoncepcional. O anticoncepcional, ele ajuda com várias coisas, para contracepção, muitos associados com uma progestina com ação antiandrogênica, para evitar aí a produção da testosterona mais, né, dos androgênicos, mas hoje em dia não tem uma necessidade de fazer o uso da pílula de anticoncepcional para fazer o tratamento correto de síndrome de ovário policístico. A gente tem outras alternativas para, na verdade, uma reeducação da parte metabólica, né, desse perfil de resistência insulínica, sem fazer uso de uma bomba hormonal, que é o anticoncepcional. Então, assim, pessoal, lembrar mais que a acne é causada pelo hormônio androgênico, que esse sim, se a acne for um sintoma e um sintoma que precisa tratar, aí ainda é indicado o uso da pílula anticoncepcional. Para cada pessoa, né? É feita uma avaliação individual, né? E tem vários graus de acne, então às vezes vale a pena entrar com alguma coisa para não ser necessariamente o anticoncepcional, né? Pode ser feito outras vias metabólicas para melhorar, sem fazer o uso de contraceptivo. Carol, e agora eu vou te falar assim, né? A gente vem, né? Eu venho tratando acne aí há 10 anos na dermatologia. Eu acho que a gente já tem essas pílulas mais novas, mas assim, ainda tem gente que tem, acho que todo mundo aqui conhece aquele Diane 35, né? Qual que é a diferença desses mais antigos com os mais novos para o tratamento ali da acne em relação muito a efeito colateral, né? Que acho que é uma coisa que vocês aí, ginecologistas, manejam melhor Sim. que a gente. O Diane 35, ele tem a ciproterona, que é uma progestina com uma ação antimineralocorticoide, uma ação antiandrogênica muito potente. Né? Os outros que tem com drosperinona também, tem uma ação antimineralocorticoide, também tem essa ação. Mas eles vêm com etinilestradiol junto. Então, o etinilestradiol é um estradiol sintético, né, que acaba tendo essa peculiaridade com relação à trombose, enxaqueca. Então, são contraindicados quando a paciente tem um histórico de trombose ou tem uma enxaqueca com aura, a gente não pode usar o etinilestradiol. Então veio essas novas pílulas. Gente, isso daí eu vou fazer um adendo, Carol, desculpa, mas assim, Manu, minha afilhada, que tinha acne, tem uma enxaqueca, ela não passou com a Carol e passaram um anticoncepcional para ela que piorou muito a enxaqueca e ela acabou abandonando o tratamento, né, por conta disso. Então, assim, tem opções, né, Carol? Tem opções hoje em dia sem o etinilestradiol e também, pensando no método de contraceptivo, hoje em dia a gente pensa mais em LARCs, que são métodos de longa duração, sem estrogênio, como, por exemplo, o Implanon e o Dilmirena. O Implanon, ele trata a acne também? Ele tem essa ação
Não tem essa ação. Na verdade, os métodos Blancks, eles vêm uma ação mais androgênicas, né? Eles são muito bons porque eles não vão ter o etilenoestradiol, eles têm uma longa duração, a eficácia deles também, como não depende da ingesta da paciente, né? O Tanon e o Dimirene, eles têm uma eficácia de mais de 99%, né? Então, já que a gente entrou nesses, assim, sei que a gente está falando um pouco aqui do tratamento, mas assim, eu tenho muita queixa de quem usa esse tipo de contraceptivo, aí já são mulheres, né, adultas, tanto o Implanon quanto o DIU, que a pele piora muito mesmo, que às vezes a acne que ela não tinha passa a aparecer. Eu falo, né, Ana? Não dá pra agradar tudo, né? A gente vai escolher 2 pesos, 2 medidas, eles têm os benefícios deles, né? Então, o Dilcailina, o Dimirene, eles têm uma ação mais local, a absorção deles sistêmica é muito baixa, então do ponto de vista metabólico é muito bom para a mulher. Ele é um método de longa duração, tem duração de 8 anos, então a mulher coloca, não precisa ficar lembrando de tomar todos os dias, não tem aquela primeira passagem hepática, qualquer hormônio que é tomado via oral, ele vai ser absorvido pelo intestino, vai mandar tudo para o fígado, então vai ter uma metabolização hepática que sobrecarrega o fígado, além de ter o etilenoestradiol, que tem um componente que pode ser trombótico e envolvido também com enxaqueca pulmonar. Então a gente está pensando num método de longa duração, que não tem etilenoestradiol, que vai ser muito bom para a mulher, mas ele é mais androgênico, sim, então tem pacientes que acabam sofrendo um pouquinho com o Dilcailina, com o Dimirena, que são DIUs hormonais, lembrando que DIUs não hormonais de cobre e de prata, aí não tem interferência com a parte androgênica, de espinha. Eu acho que é deixar aquela mensagem única da gente médica, né? Assim, nem todo tratamento é para todo mundo, sim, né? Então, assim, o tratamento ele tem que ser individualizado e respeitando aí a aceitação de efeito colateral ou não e eficácia. Sim. Tem que ver também o que a paciente deseja, qual que é o melhor para ela, mesmo porque não é para todo mundo o DIU, tem que ter relação sexual, né? Tem avaliação do útero. Mas assim, enfim, no geral, o DIU é muito bom. Mas vai ter essa questão aí de aumento dos androgênios, que vai levar aí a essas espinhas, pode ter queda de cabelo, mas não é pra todo mundo, né? Não é todo mundo que vai ter esse sintoma. Em algumas pessoas, ele passa desapercebido, e tem pessoas que têm mais predisposição pra ter esses sintomas, e vai ter aí uma queixa maior. Mas aí é o que eu falo, às vezes é melhor a gente ter um método de longa duração que tem tantos benefícios, e aí marcar uma dermato pra tentar corrigir aí algum efeito ou outro que venha a ter de espinhas. Carol, e aqui voltando um pouco, né, na parte de adolescente e mulher, né? Então, assim, a gente já sabe que tem hormônio envolvido, né? E que esses hormônios androgênicos causam um aumento da oleosidade, que causam aumento do pelo, e aí desencadeando a acne, a gente tem como bloquear na adolescência com a pílula anticoncepcional, né? Indicada para o tratamento antiandrogênico. E aí, tem uma medicação que eu costumo passar também para quem tem queda de cabelo, uma alopécia androgenética ou uma acne também, que é uma classe de medicamento que é um diurético, né? Que assim, é difícil do paciente entender, que eu falo, às vezes a medicina, ela produz um medicamento para uma determinada coisa, e o efeito colateral dele é o que a gente acaba fazendo uso para tratar alguma doença, né? Então, aí a espironolactona, que ele é um diurético poupador de potássio, né? Então, ele é mais seguro pra gente tomar a longo prazo, sem fazer um distúrbio. E que ele tem também como efeito colateral esse controle androgênico, sim, né? A gente pode, inclusive, usar eles em algumas pacientes que acabam usando alguns implantes hormonais para terapia de reposição hormonal, que acaba tendo uma conversão, a gente acaba usando pacientes com indicação de testosterona. Mas, como eu falei, né, algumas pacientes têm mais predisposição, outras menos, e acaba tendo um pouquinho, a gente pode usar a espirulactona, que é um excelente aliado, para fazer aí o controle da acne, para ter os benefícios dos implantes hormonais, sem ter os ônus da acne. Isso. E aí, vou falar para vocês, aí melhorando, tem todo um skincare, né, o home care, direcionado para o tratamento da acne. E é lógico que o uso de cada medicação vai depender do grau, né, que essa acne estiver presente. Já para as acnes mais avançadas, hoje em dia a gente já tem um tratamento oral e eficaz, que é a isotretinoína, né, o famoso Roacutan. O que implica, o que ele faz? Ele faz uma atrofia da glândula, na verdade ele não atua no hormônio, né, Carol? Ele atua lá na glândula sebácea, fazendo como se ela secasse. Só que esse ressecamento a gente não consegue direcionar só para a pele, né? E entender que a gente vai direcionar esse ressecamento, essa atrofia de todas as glândulas exócrinas do corpo inteiro, né? E qual é a repercussão disso na parte ginecológica? Dá ressecamento íntimo também, né? A gente acaba indicando uma lubrificação, tanto base de água, para
melhorar um pouquinho o desconforto, e faz um ressecamento geral, né? Ressecamento íntimo, ressecamento ocular, também tem que usar um polírio. Mas por isso que ele é muito indicado só para quem realmente está com uma acne mais grave, né? A gente vai passar, mesmo porque você fez o controle muito correto para paciente em idade reprodutiva, né? Para quem pode engravidar. Então tem que fazer um controle muito correto aí, porque ele tem malformações graves em pacientes que ficam gestantes e uso de Roacutan. Então tem que ter cautela. Eu explico muito bem isso para os meus pacientes, né? Mulher em idade fértil, né? Tem que ter contraceptivo, né? A gente não prescreve a medicação sem contracepção. Menino, né? Homens, esse não é uma preocupação, mas a gente sabe, né? Porque muito se falou sobre a segurança, sobre a metabolização hepática da isotretinoína, mas o que a gente sabe hoje mesmo, assim, de efeito é a teratogenia, né? Então, assim, a gente sabe que tomando o Roacutan, se engravidar, o neném nasce com má formação. Então, é inaceitável. Então, eu acho que isso para você é inegociável. Mas é um tratamento eficaz. Mas às vezes, você sabia, Carol, que às vezes a gente faz o ciclo de Roacutan e depois de algum tempo essa acne ainda pode voltar? E às vezes a gente precisa refazer ciclo, ou às vezes manter esse paciente em dose baixa, em subdose aí por longo período, até a gente conseguir essa atrofia mesmo, né? Essa atrofia real da glândula sebácea para ter uma cura da acne. Mas em termos de... A tecnologia avançou bastante, né? Hoje em dia não tem só isotretinoína. Que procedimentos que eu poderia fazer para melhorar a acne? Então, para a acne comedoniana, né, o tratamento mais básico de todos é a limpeza de pele com extração, né? Então, assim, pra gente desentupir aquele poro, pra gente tirar aquela rolha de queratina, tem que ser a extração. A gente não vai fazer sozinho em casa, assim, apertando tudo quanto é buraquinho na pele, senão a gente pode aí causar uma cicatriz e depois a cicatriz é muito mais difícil de tratar, tá? Para acne, quando já está inflamatória, que já tem aqueles nódulos mais inflamados, aquela pele avermelhada, a gente tem um tipo de laser, né, que é o Nd:YAG de pulso longo, que ele tem uma ação, ele é um laser anti-inflamatório. Então a gente consegue controlar aquela inflamação, então as acnes já são mais finas, né, aquelas pústulas, a gente consegue com que elas assim revertam e melhora toda aquela inflamação da pele. E aí, depois de uma acne controlada, seja com medicação, seja com tratamento tópico, né, ou até procedimento, sempre ficam as temidas cicatrizes. Você não tem, né, Carol? Eu tive bastante acne quando eu era adolescente. Me passaram Diane na época, né, sem saber dessa bomba hormonal. Mas foi uma fase que passou rápido, depois eu fiquei bem. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito sensibilidade para androgênicos. Mas confesso que sempre... Quem nunca, né, gente? Entendeu, né? Mas eu falo, mas tive sorte. Qualquer elevação que a gente vê na pele, é normal da gente ir lá e tentar deixar, né? Mas quando a gente lembra, é melhor não fazer. Aí... É que eu acho também, Ana, que a pele madura, né, depois dos 40, é um pouco mais difícil, né? Eu acho que naquela transição ali, na adolescência, ela vem mais potente, mais agressiva, né? E mesmo com colocação de DIU há muitos anos, foram poucas pacientes que eu tive uma acne assim, mais severa com o uso do DIU. Eu vi mais em pacientes com alterações metabólicas mesmo. Então, não sei você, mas eu tenho a entender que as adolescentes, pacientes com síndrome de ovário policístico, com distúrbios metabólicos, costumam ter aquelas acnes mais agressivas, né? Isso não é muito relacionado, assim, eu acho que é mais da sensibilidade ali à ação androgenética. Mas o que a gente vê, o que hoje é até uma patologia dentro da dermatologia, né, é a acne da mulher adulta. Então, assim, a gente sai daquele período, daquela explosão hormonal, né, e às vezes mulher em idade adulta, lá acima dos 25, 30 anos, começa a ter acne. E é uma acne que ela é peculiar, né? Ela tem essa distribuição um terço inferior da face, geralmente com pápulas inflamatórias, e pode estar relacionado com queda de cabelo, aumento da oleosidade ou não. E dessas pacientes, Carol, com esse diagnóstico de acne da mulher adulta, tem algum papel hormonal? Geralmente, quando eu recebo uma paciente na fase adulta com acne assim mais exacerbada, geralmente é o uso de androgênicos fora aí da normalidade, né? Com excesso de androgênio. Você fala assim, exógeno, né? Então, assim, são esses que usam hormônio a mais, não o hormônio que a gente produz, né? Mas o que é colocado de fora para dentro e que exacerbam, né? Essas condições.
E aí é aquilo que a gente já falou desde o começo, né? O que a gente tem aí, a Chay lá do BBB com aquela pele. Sobrepeso também ajuda, né? Ajuda. Na verdade, a acne, ela é a síndrome metabólica, né? é intestino também, como você come muito mal, come muito chocolate, carboidrato, amendoim, né? Comi um chocolatinho. Então, essa parte de alimentação, do intestino, de parte metabólica, tudo isso está relacionado aí à produção de acne, né? E também o próprio ciclo hormonal, né? Quando a gente ovula, tem essa predominância androgênica, é por isso que mulher que tá pra menstruar tem essas espinhas, acaba ocorrendo um pouquinho mais. Aquela espinha que vem na TPM, né? Vem pra alegrar, né? Mas no geral, Ana, a mulher como um todo na fase pode ter múltiplas causas aí de espinha, mas o que a gente quer saber de verdade é como é que trata esse treino. Tem jeito? Tem. Depois que a gente controlou, né, a acne, tanto as pápulas como os comedões, o que fica ali depois do tratamento, né, Carol, são as cicatrizes, né, que muitas vezes é o que mais realmente incomoda e o que fica para a vida inteira. Então, assim, o importante é fazer o diagnóstico e o tratamento correto para a gente conseguir evitar ao máximo que essas cicatrizes apareçam, né? Ana, mas e agora? Assim, a cicatriz tá aí, o que eu posso fazer? A gente tem, a gente entra como todo tratamento dermatológico, é a combinação de tratamento. Mas, assim, especificamente, o que a gente tem que fazer? Machucar ali aquela pele, onde tá aquela área cicatricial, para que, como se fosse assim, que refaça a outra cicatriz. E como que a gente pode fazer isso? Com os lasers, laser de CO2, que é o nosso queridinho aqui, né? Acho que para as duas especialidades, assim, com muitas indicações. Então, laser de CO2 a gente tem um bom resultado, peelings, microagulhamento, isso para tratar todas aquelas cicatrizes que são um pouco mais aprofundadas, né? Mas podemos também ter aquelas cicatrizes que ficam as manchinhas escuras, e para isso a gente tem os peelings, né, que são clareadores, e o laser de pico segundo também, que é um laser específico para cromófaro de pigmento, que é o mesmo laser que tira a tatuagem. Então, gente, a gente não precisa mais ser escravo da maquiagem para esconder aquelas marquinhas da acne, né? Tem jeito, né, Ana? Com todo o tratamento, todo o arsenal, aí a gente consegue melhorar em muito e você ter aquela pele lisinha, sem filtro de Instagram. É o que a gente quer, né? Tratar a causa para não aparecer mais, tentar ver qual que é o motivo e usar as tecnologias a nosso favor para deixar aquela pele mais harmônica, tentar tirar o máximo possível de imperfeições, deixar a pele mais lisinha, com estímulo de colágeno, para ficar melhor aí na maquiagem, pro dia a dia, né? Porque o rosto é a nossa... Nosso cartão de visita. Nosso cartão de visita e aí, melhorar a autoestima. Isso. Se ficou alguma dúvida, se você já teve acne, deixe seu comentário abaixo, dê dicas para os próximos podcasts, vai ser um prazer receber sua dúvida aqui. Um beijo. E se vocês tiverem algum tema que queiram que a gente explique por aqui, é só deixar nos comentários abaixo. Até a próxima. Até.